João capítulo 8, verso 1 até o verso de número 11. Nos diz assim a palavra do nosso Senhor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Oremos. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Pai, pela Tua palavra e pedimos que nesse momento o Senhor fale com cada um de nós que aqui está, ó Pai. Que o Senhor dê, Pai, compreensão da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ilumine cada coração, ó Pai, aqui. Que saiamos todos, ó Deus, edificados, alimentados pela Tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude nesse instante, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Em 1999, foi lançado um filme cujo título era A Espera de um Milagre. Um filme muito conhecido, que conta a história de John Cotton. John Cotton, um homem condenado à morte na cadeira elétrica por ser acusado do assassinato de 2 meninas. Só que havia um detalhe nessa história. John Cotton era um homem negro e as vítimas, as meninas mortas, eram 2 meninas brancas. História que aconteceu, na história do filme, aconteceu na década de 1930. Saindo da ficção, do cinema, e vindo para a vida real, em 2014, na cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo, foi divulgado numa rede social que uma dona de casa de 33 anos de idade, ela foi acusada de sequestrar crianças e usar essas crianças em rituais de magia negra. Essa mulher, então, um dia foi reconhecida na rua. Dezenas de pessoas arrastaram essa mulher pelas ruas e espancaram essa mulher até a morte. Só que pouco tempo depois descobriu-se que aquilo tudo era um boato, que aquela mulher não havia cometido nenhum crime, não havia trazido nenhuma criança para nenhum ritual de magia negra. E tanto John Cotton, na ficção, no filme, como esta mulher, estes 2 foram mortos injustamente. Essas 2 histórias, meus irmãos, elas nos mostram como muitas vezes o tribunal dos homens pode ser injusto, implacável e imparcial. Alguns vão dizer que a justiça ela deve ser feita, e alguns até mesmo usam as suas próprias mãos para fazerem justiça. Só que essas pessoas que assim agem, suas motivações frequentemente não são corretas, nem justas, nem muito menos santas. São motivações pecaminosas.
E, meus irmãos, isso não aconteceu apenas no passado, seja na ficção ou seja na vida real. Até hoje nós vemos o tribunal dos homens agindo de maneira injusta. Até mesmo os tribunais do nosso país, até o nosso Supremo Tribunal, têm feito julgamentos injustos, parciais. Isso nos mostra, meus irmãos, que o tribunal dos homens é mais rigoroso do que o tribunal de Deus. Assim nos diz o pastor Hernandes Dias Lopes, Davi quis cair nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. No tribunal dos homens vemos um Herodes no trono e um João Batista na prisão. No tribunal de Deus, mesmo um ladrão condenado à beira da morte é salvo. No tribunal dos homens, José do Egito, mesmo inocente, vai para a prisão. No tribunal dos homens, Jesus, um inocente, é condenado à morte de cruz e Barrabás, um salteador, recebe indulto. No tribunal dos homens, essa mulher apanhada em adultério está prestes a ser apedrejada, mas no tribunal de Deus ela é perdoada e absolvida, assim diz o pastor Hernandes Dias Lopes. Então você percebe que o tribunal dos homens, ele é implacável, ele é injusto, ele não pensa duas vezes e a motivação dos homens nem sempre é uma motivação santa. Já o tribunal de Deus, nós vamos ver nesta noite, meus irmãos, é um tribunal santo, justo e também misericordioso. E o texto aqui, meus irmãos, de João capítulo 8, versículo 11, ele se encontra justamente depois do capítulo 7 de João. Qual que é o contexto aqui? Jesus ele está em Jerusalém na festa dos tabernáculos, era uma das 3 grandes festas que todo judeu tinha que ir até a capital para que ali ele pudesse adorar o Senhor. E as autoridades judaicas, os escribas e os fariseus, eles tinham inveja que chegou a ser um ódio mortal contra Jesus. No capítulo 7 nós vamos ver que os fariseus e os escribas, eles enviaram guardas para prenderem Jesus. E aqui no final do capítulo 7, no versículo 45, nós vemos que os guardas, eles voltaram de mãos vazias. E eles responderam o seguinte no versículo 40, João 7,40: jamais alguém falou como este homem. Todas as pessoas elas ficavam impressionadas com o ensino de Jesus, com as palavras de Jesus. Até mesmo aqueles que deveriam prender Jesus não conseguiram fazer isso, tamanha o choque, a impressão causada por aquilo que Jesus ensinava. E quando começa o capítulo 8, nós vemos que Jesus, ele vai para o Monte das Oliveiras, ele passa a noite no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, irmãos, era um lugar em que a gente vai ver algumas vezes Jesus orando. Então, é bem provável que Jesus havia passado a noite em oração. E no versículo 2 aqui de João 8, nós lemos que de madrugada, Jesus ele volta novamente para o templo. Todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Como eu disse, Jesus ele era conhecido principalmente pelo seu ensino. Ele fazia milagres sim, mas as pessoas elas eram atraídas pelas suas palavras. Jesus ele ensinava com autoridade, não como os escribas e os fariseus. Nós vamos ver isso lá no final do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7. Jesus, você vai se lembrar algumas semanas atrás, que no dia de folga dos discípulos, quando eles navegaram até um local deserto, haviam muitas pessoas aguardando Jesus, esperando Jesus, sem Jesus esperar por elas, esperando para que fossem ensinadas por Jesus. Você nota com isso que a grande tarefa de Jesus, antes de ir para a cruz, era ensinar pessoas. Era falar palavras de esperança às pessoas. E depois que Jesus ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu, ele enviou o seu Espírito Santo, capacitando a igreja a fazer a mesma coisa, e em especial capacitando homens chamados de pastores para fazer a mesma coisa. Por isso que a principal tarefa de um pastor é ensinar. Ele tem muitas outras atribuições, mas assim como Jesus, a principal tarefa é orar pela igreja e ensinar à igreja justamente as palavras que Jesus ensinava.
E irmãos, Jesus ele fazia isso, o povo todo, ele ia ter com Jesus desde madrugada, desde cedo, para ouvir os ensinos de Jesus. Até que a aula de Jesus, aquela aula daquela manhã em que Jesus ensinava as pessoas, ela foi interrompida abruptamente. Olha o versículo 3, diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar no meio de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Nessa série de sermões, meus irmãos, encontros com Jesus, nós temos visto pessoas que ou foram até Jesus voluntariamente, ou Jesus foi até elas. Você se lembra que no domingo passado, nós vimos que Jesus foi até Maria Madalena depois que ele ressuscitou. No domingo anterior, nós vimos que Jesus foi até um homem que estava endemoniado e ao mesmo tempo aquele homem veio até Jesus. E muitos outros da mesma forma, ou foram até Jesus, ou Jesus foi até eles. Aqui nós vemos uma mulher que ela não foi até Jesus por iniciativa própria, e nem Jesus foi até ela, mas uma mulher que foi arrastada, que foi trazida à presença de Jesus, foi trazida à força. E aquela mulher é uma mulher pecadora, uma mulher numa situação deplorável. Por quê? Porque aquela mulher foi flagrada traindo o seu marido, adulterando. Era uma mulher casada, porque a palavra no original grego usada aqui, para adultério, no versículo 3, justamente fala da infidelidade de uma esposa com o seu marido. Então a situação daquela mulher era uma situação terrível. Ela havia sido enganada pelo seu pecado, ela havia se esbaldado no seu pecado, ela havia sido descoberta, flagrada no seu pecado, e agora ela estava sendo humilhada diante de todos no templo, com várias pessoas, com muitas pessoas reunidas, diante de desconhecidos e talvez até de conhecidos, nós não sabemos, mas a situação daquela mulher era uma situação apavorante, uma situação humilhante. E meus irmãos, percebam como é o pecado. O pecado ele engana e destrói. O pecado ele nunca vai se apresentar a nós como algo ruim, mas sempre como algo bom, como algo agradável, como algo gostoso. No jardim do Éden, meus irmãos, o texto de Gênesis 3:6 diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Está lá em Gênesis 3:6. Então percebe as palavras usadas. A árvore ela era boa. Deus falou para Adão: não coma dessa árvore. Só que a mulher viu uma árvore boa. A árvore não era feia. A árvore não era ruim. Até porque foi Deus quem criou aquela árvore, então era boa. Ela era também agradável. Trazia, talvez o seu perfume fosse agradável, a sua aparência fosse agradável. A árvore também era desejável, ela cobiçou o fruto daquela árvore. Veja, meus irmãos, assim é o pecado. O pecado, meus irmãos, ele nos parece bom, agradável e desejável. Por isso que nós gostamos de pecar, por isso que nós desejamos o pecado, porque ele nos traz bem-estar. Mas nós sabemos que aquele bem-estar que o pecado nos traz é algo passageiro, é algo que nos engana. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, na verdade foi a única pessoa que eu conheci que foi curada das drogas. Eu só conheci uma pessoa que de fato deixou o vício em entorpecentes, em drogas. Só conheci uma pessoa assim. E essa pessoa ela me disse uma vez o seguinte, ela falou: olha, quando você usa a primeira vez, aquilo te dá um prazer tão grande,
tão grande, um bem-estar tão grande, uma sensação de alegria, de euforia tão grande, e de repente aquilo acaba. Quer dizer, a pessoa chega lá em cima, na sua alegria, na sua euforia, no seu prazer, e quando acaba o efeito da droga, ela vai nas profundezas, ela cai em depressão. Por isso que ela precisa de mais, e de mais, e de mais, e de mais. Mesmo que você nunca tenha usado nenhum tipo de droga, ou nunca tenha usado nem mesmo nenhuma droga ilícita, nunca tenha sido viciado em nada, o pecado ele é assim. Quando nós pecamos, nós nos sentimos muito bem, e quando os nossos olhos se abrem, quando os olhos de Adão e Eva se abriram, nós temos vergonha, nós temos medo, nós ficamos lá embaixo. Aquela mulher, meus irmãos, ela teve muito prazer na hora em que ela estava cometendo o seu ato, em que ela estava pecando. Mas quando ela foi descoberta e sendo arrastada por aqueles homens até o meio daquelas pessoas ali no templo, aquilo trouxe para ela medo, aquilo trouxe para ela tristeza, aquilo trouxe para ela frustração. Assim é o pecado, meus irmãos, ele nos engana. Nós pensamos que é algo bom, mas na verdade é algo muito ruim. E de fato, o pecado ele traz consequências. Deus ele falou para Adão o seguinte: olha, você pode comer de todos os frutos que estão aqui no jardim, exceto do fruto que está no meio do jardim, porque o dia que você comer, você vai morrer. E de fato, Adão morreu. Primeiro, ele morreu espiritualmente, ele foi expulso do jardim, ele foi expulso da presença de Deus. Depois ele morreu fisicamente. Anos depois, nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 5, que Adão morreu. Ele teve filhos e filhas e depois morreu. O seu corpo se separou, o seu espírito se separou do seu corpo, ele voltou para o pó e o espírito voltou para Deus. E se Adão não se arrependeu, se Adão não se converteu, ele também morreu eternamente, que é a separação eterna da graça de Deus, é a condenação para o inferno. Então, de fato, o pecado nos traz consequências. E aquela mulher, ela teve, aliás, consequências do seu pecado, primeiro sendo humilhada na presença de todos. E segundo, de acordo com a lei de Moisés, lá em Levítico capítulo 20, versículo 10, e também Deuteronômio 22 a 24, os adúlteros deveriam ser mortos. A pena para adúlteros em Israel era a pena de morte. Poderia ser, dentre outros tipos de morte, o apedrejamento. E aqueles homens, então, parecem ser homens justos. Eles queriam que a justiça fosse feita. Eles levam aquela mulher até Jesus e falam: mestre, o que o senhor diz disso? A lei manda que uma mulher adúltera, ela seja morta. É justo isso. Parece que aqueles homens eram zelosos, parece que aqueles homens eles eram justos, parece que aqueles homens eles eram corretos. Olha que bom, pessoas que querem que a lei seja cumprida, vamos cumprir a lei. Mas na verdade, meus irmãos, estes homens que aparentemente eram zelosos pela lei, queriam que justiça fosse feita, queriam que a santa lei de Deus fosse cumprida, tudo aquilo era da boca para fora. Tudo aquilo era aparência. Por quê? Olha o versículo 6. Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. No coração daqueles homens não havia justiça. No coração daqueles homens não havia santidade. Eles não estavam interessados que a lei de Deus fosse cumprida. Eles não estavam interessados na santidade daquela mulher. Eles não estavam interessados no zelo pela lei. Mas eles estavam interessados em armar uma armadilha para Jesus. Pegar Jesus no contrapé. Armar um laço para Jesus e puxar a corda. Essa era a intenção deles, né? Eles estavam tentando Jesus para terem com o que o acusarem. E isso por quê, meus irmãos? Vejam, presta atenção na situação aqui.
Eles perguntaram para Jesus o seguinte: Senhor, na lei nos mandou, versículo 5, na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Senhor, a lei manda que apedrejem essas mulheres. É verdade. O que o Senhor diz quanto a isso? Era uma armadilha. Por que era uma armadilha? Porque se Jesus falasse o seguinte: não, essa mulher não deve ser morta. Essa mulher, ela deve ser, ela deve ser perdoada. Jesus ele encontraria um problema com o povo, porque ele mesmo seria tido como conflitante com a sua palavra, como contraditório, porque ele disse que ele não veio revogar a lei, mas cumprir. A lei deveria ser cumprida, sim, é verdade. Só que tinha um outro problema. As únicas pessoas no primeiro século que poderiam dar uma pena de morte eram os governadores romanos. Então veja, não tinha para onde fugir. Se Jesus falasse, tem que matar, tem que cumprir a lei, os romanos vinham em cima de Jesus e falavam assim: quem é você para falar que tem que cumprir a lei? Que pode matar uma pessoa. Os únicos que podem matar aqui, que podem cumprir a pena de morte, somos nós romanos. Você é judeu, você não pode fazer isso. Então se Jesus falasse, tem que cumprir a lei, Jesus ia ficar mal com os romanos. Se Jesus falasse, não, tem que perdoar, Jesus ia ficar mal com os judeus. Então não tinha saída para Jesus. Aparentemente, aqueles homens encurralaram Jesus. Aparentemente, aqueles homens colocaram Jesus numa armadilha. Mas o que diz a segunda parte do versículo 6? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Por que isso? Jesus ele fica tranquilo. Jesus ele não se apavora. Jesus ele não fica preocupado, e agora, que resposta que eu dou? Não, ele se inclina, ele se abaixa, e a única vez na Bíblia que nós vamos encontrar Jesus escrevendo alguma coisa. E as palavras que Jesus escreveu, nós não sabemos o que exatamente ele estava escrevendo, mas aquilo que ele escreveu não ficou registrado. Ele escreveu na terra com o dedo, se apagou, mas ele tranquilamente escrevia aquilo. Por quê? Porque Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. Jesus ele tinha controle da situação. Observe no versículo 4 que eles chamaram Jesus de mestre. De fato, Jesus era mestre. Ele estava ali ensinando. Mas aqueles homens, eles não reconheciam Jesus como mestre. Aqueles homens, eles eram bajuladores, eles eram falsos, eles eram hipócritas. Aquelas autoridades, elas bajulavam Jesus com suas palavras, chamavam Jesus de mestre, mas na verdade eles não confiavam em Jesus e não aceitavam aquilo que Jesus ensinava. Provérbios capítulo 29, versículo 5 nos diz assim: o homem que lisonjeia o seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com pessoas que nos elogiam demais, com pessoas que passam a mão na nossa cabeça, com pessoas que têm palavras doces, porque essas pessoas muitas vezes elas estão armando uma arapuca, uma armadilha, um laço. Aqueles homens eles vieram com palavras de respeito, com palavras de honra, chamaram Jesus de mestre. Suas palavras aparentemente diziam que eles estavam interessados naquilo que Jesus entendia da lei, mas lá dentro do coração eles queriam armar um laço para Jesus. Cuidado, meus irmãos, cuidado com pessoas que têm lábios doces, que têm lábios bajuladores. Nós lemos o Salmo 139, e no Salmo 139 nós lemos que o Senhor sonda corações, Ele conhece corações, e até mesmo nós corremos o risco de cometer esse pecado, nós corremos o risco de sermos pessoas falsas,
de usarmos a nossa boca para elogiar os outros e, na verdade, nosso coração está cheio de amargura. Somos sujeitos a cometer esse pecado. Devemos tomar cuidado, meus irmãos, porque Deus, Ele conhece os nossos corações. Deus sabe exatamente aquilo que se passa no nosso coração. Você pode usar a sua boca para elogiar uma pessoa, mas se no seu coração você odeia aquela pessoa, o próprio Jesus ele vai nos ensinar, nós já matamos aquela pessoa do nosso coração. Jesus ele tinha domínio naquela situação, porque ele conhecia os corações daqueles homens. Versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Jesus ele estava inclinado, escrevendo na terra. Aqueles homens chegaram, falaram aquelas coisas para Jesus, expuseram a mulher, humilharam a mulher, e Jesus lá escrevendo, com o dedo. E eles insistem: e aí, Jesus? Mestre, o que o senhor diz? Moisés manda matar essa mulher, Moisés manda apedrejar essa mulher, o que o senhor diz? E Jesus lá escrevendo. E eles insistindo, até que Jesus, de maneira majestosa, ele se levanta, ele olha para aqueles homens e ele diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E novamente se inclina e continua escrevendo na terra. Agora preste atenção numa coisa. Esse versículo, João 8, versículo 7, é um dos textos mais mal usados pelas pessoas. Ele, juntamente com Filipenses 4,13. Lembra de Filipenses 4,13? Tudo posso naquele que me fortalece. Então você vai encontrar, por exemplo, em redes sociais, pessoas usando Filipenses 4,13 falando: tudo posso naquele que me fortalece. Não posso fazer o que eu quiser, porque Deus me fortalece. Só que o texto de Filipenses 4,13 vai nos mostrar uma coisa muito diferente. Ali Paulo está falando que ele pode viver em qualquer situação, em qualquer circunstância, honrado ou humilhado, na pobreza ou na fartura, porque é Deus quem fortalece ele. Aqui em João 8, versículo 7, algumas pessoas vão pegar esse versículo, aquele que não tem pecado, seja o que atire a primeira pedra, e vão tentar usar esse versículo para se defender dos seus pecados, para justificar os seus pecados. Vão falar o seguinte: está vendo? Quem não erra, quem não peca, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Quem é você para me julgar? Quem é você para falar dos meus pecados? Você também tem pecado. Se você não tiver, atire a primeira pedra. Alguns anos atrás, eu soube de uma história numa igreja em que um homem, um membro da igreja, foi descoberto que ele estava adulterando, ele estava sendo infiel à sua esposa. Esse homem ele foi convocado pelo conselho da igreja. Ele chegou na reunião, abriu nesse texto e ele leu: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Ele falou assim: quem aqui não tem pecado é que me julgue. Fechou a Bíblia, virou as costas e foi embora da igreja. Quem faz isso, quem pega um texto bíblico, tira do seu contexto e usa como pretexto para se justificar, demonstra que não entendeu a palavra de Deus e quer usar a palavra de Deus para o seu próprio benefício. Porque aqui, meus irmãos, Jesus ele não está minimizando o pecado daquela mulher. Jesus ele não está passando a mão na cabeça daquela mulher. A gente vai ver isso aqui no final do texto. Jesus ele não está falando o seguinte: olha, quem são vocês para julgar essa mulher? Tadinha dela. Não, ele não está fazendo isso. Mas Jesus está mostrando para aqueles homens que, apesar da lei ser justa, santa e boa, de fato a lei tinha que ser cumprida, de fato aquela mulher merecia morrer. Não é esse o ponto que Jesus está entrando aqui, mas o ponto que Jesus ele está tratando aqui é que as motivações, ou a motivação nos corações daqueles homens, não eram motivações
santas. Resumindo, eles queriam fazer a coisa certa, mas com motivações erradas. Eles queriam que a lei fosse cumprida, que aquela mulher pagasse pelo que ela fez, o correto, mas as motivações deles não eram boas, não eram santas. As motivações deles eram matar Jesus, eram motivações assassinas. Então é uma outra coisa que nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, porque às vezes nós podemos desejar fazer o que é certo. Às vezes você pode demonstrar para as pessoas, falar para as pessoas que as coisas certas precisam ser feitas, justiça precisa ser feita. Mas qual é a motivação do seu coração? Por que você, às vezes, ou eu, às vezes, nós queremos que o certo, o correto, o justo seja feito? Será porque a gente quer se mostrar? Porque a gente quer aparentar uma santidade que a gente às vezes não tem? Aparentar uma justiça que a gente às vezes não é? Será que somos hipócritas? Porque sim, às vezes cristãos são hipócritas. Às vezes a gente busca fazer o certo, mas com motivação errada. E Jesus, ele conhece corações. Jesus, ele sabe que mesmo que a gente aparente aos outros, a gente demonstre aos outros uma aparência de santidade, que as outras pessoas olhem para a gente e falem: olha como aquela pessoa é justa, olha como aquela pessoa é correta, olha como aquela pessoa é honesta. Mas pode ser que o nosso coração esteja cheio de pecado. Por isso que nós lemos lá no Salmo 139, o Senhor sonda. O lugar onde ninguém vê, Deus vê. Você pode aparentar para os seus colegas de trabalho, para a sua família, para os seus irmãos da igreja, para os seus vizinhos, que você é uma boa pessoa, cumpridora da lei, cumpridora dos seus deveres. Mas seu coração pode estar cheio de amargura, pode estar cheio de ódio, pode estar cheio de mágoa. E Deus conhece seu coração. Aqueles homens aparentavam serem crentes, mas Jesus conhecia o coração deles e via o desejo assassino no coração deles. Por isso que ele disse: será que as motivações de vocês são certas? Será que vocês não têm pecado no coração de vocês? Se vocês não tiverem, então atire a primeira pedra. Por isso, no versículo 9, eles, ouvindo a resposta de Jesus e acusados pela própria consciência, sim, aqueles homens tinham consciência. Deus, ele criou-nos com consciência. A consciência nos acusa quando nós pecamos. Mesmo uma pessoa sem Deus, mesmo uma pessoa que não é cristã, ela tem uma consciência e a consciência, ela acusa. Deus nos diz lá, Paulo aos Romanos capítulo 2, ele gravou a sua lei no nosso coração. Mesmo uma pessoa que não é cristã, ela tem o conceito daquilo que é certo, daquilo que é errado, e a consciência da pessoa acusa ela daquilo. Foi o que aconteceu aqui. Eles foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Ficaram apenas os dois, aqueles que queriam envergonhar tanto a mulher quanto Jesus. Aqueles que queriam envergonhar, eles é quem saíram envergonhados. Versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Observe, Jesus, ele se dirige à mulher de maneira respeitosa. A única pessoa ali naquele lugar que tinha autoridade para condenar aquela mulher era Jesus. Por quê? Jesus é santo, ele não tem pecado. Ele poderia atirar pedras. Jesus é Deus, a lei é dele, ele que fez a lei. Aqui os fariseus e os escribas falaram que a lei era de Moisés, mas a gente sabe que a lei era de Deus, e Deus deu a lei a Moisés, e Moisés deu a lei ao povo. Deus é justo, Jesus é Deus.
Então, Jesus ele tinha autoridade, se ele quisesse, para apedrejar aquela mulher, para matar aquela mulher. Ela não tinha sido adúltera? Ela não tinha sido infiel ao seu marido? A lei não dizia que os adúlteros deveriam morrer? Talvez você se lembre que Davi cometeu o mesmo pecado dessa mulher. E quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, e ele se arrependeu, ele disse lá em 2 Samuel capítulo 12, pequei contra o Senhor. Natã respondeu para Davi o seguinte, o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Davi deveria ter morrido. Era a lei, não era? A lei não é para todos, não pode ter acepção de pessoas. Mesmo Davi sendo o rei, ele não deveria cumprir a lei? Então ele deveria morrer. Ele era um adúltero, ele era um homem casado que se relacionou com uma mulher casada. Mas Deus teve misericórdia de Davi. Claro, a gente sabe pela história ali, narrada no segundo livro de Samuel, que houve consequências do pecado de Davi. Mas houve perdão, houve graça, nós cantamos isso agora há pouco, houve misericórdia. Aqui é a mesma coisa. Jesus ele chega para aquela mulher e se dirige a ela de maneira respeitosa. Ele chama ela de mulher. Ué, mas ela não era mulher? Sim, mas a palavra usada aqui na língua original é a mesma palavra que Jesus usou para dirigir a sua mãe. Lembra lá em João 2, no casamento? Jesus chama a sua mãe de mulher, e essa expressão, essa palavra, era uma maneira respeitosa. Chamar uma mulher naquela época de mulher não era algo de falta de respeito, mas era um chamamento respeitoso. Isso nos mostra duas coisas, meus irmãos. Jesus, ele equipara aquela adúltera com a sua própria mãe. Ele demonstra àquela mulher adúltera o mesmo respeito que ele demonstrava à sua mãe. E nós aprendemos mais uma outra coisa aqui, que tanto aquela mulher quanto a mãe de Cristo eram pecadoras. Por mais que a Igreja Católica tente santificar Maria, Maria sim foi uma mulher importante, uma cristã, uma crente, mas a própria Maria, no seu cântico, no Magnificat, ela vai dizer: meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria, ela chama Deus de meu Salvador. Quem que precisa de Salvador? Pecadores. Quem não é pecador não precisa de Salvador. Mas se ela diz meu Salvador, ela reconhece que ela precisava de um Salvador, assim como aquela mulher adúltera precisava de um Salvador. Por isso que no versículo 11 ela responde a Jesus: ninguém, Senhor, ninguém me condenou, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Lembra? Jesus ele não passou a mão na cabeça daquela mulher. Jesus não fez vistas grossas ao pecado daquela mulher. Quando Jesus ele disse aos acusadores daquela mulher, e vejam, Jesus ele chamou aqueles homens de acusadores. A palavra no original grego aqui é a mesma palavra usada lá em Apocalipse 12:10 para se referir a Satanás, acusador. Existem pessoas, meus irmãos, que passam a vida acusando os outros, apontando o dedo para os outros. Eu soube de uma outra história de que havia um membro de uma igreja que ele ficava fuçando o lixo de um outro crente, procurando alguma coisa que pudesse entregar àquele crente algum pecado. Então tem gente que fica procurando picuinha, procurando alguma coisa para apontar o dedo ali, pecador. Jesus ele chamou aqueles homens de acusadores. E é isso que Satanás faz. Satanás é aquele que aponta o dedo. Satanás é aquele que fala assim: eu conheço a sua vida, eu sei o que você fez no verão passado, eu sei. Mas Jesus, meus irmãos, ele oferece misericórdia. Ele sabia que aquela mulher era pecadora. E ele fala: eu não te condeno.
Eu também não te condeno. Ele poderia condenar se ele quisesse. Ele é justo. Mas ele preferiu demonstrar misericórdia. Ele fala, nem eu tampouco te condeno. Agora presta atenção, Jesus não passou a mão na cabeça daquela mulher. Ele disse, vai. Ou seja, ele despediu a mulher. E disse, não peques mais. A misericórdia, ou seja, a não aplicação da penalidade, da justiça, ela sempre vem acompanhada de arrependimento. Aquela mulher, ela não foi condenada, mas ao mesmo tempo Jesus ele disse, arrependa-se, não faz mais isso, não traia mais seu marido, não seja mais infiel ao seu marido. Puxa, pastor, mas ela cometeu um pecado terrível. Sim, mas você percebe que até os piores pecados podem ser perdoados. Até um adultério pode ser perdoado. Jesus ele veio, meus irmãos, para salvar-nos dos nossos pecados. Mesmo aqueles pecados mais terríveis que a gente tem dificuldade de perdoar o outro. Às vezes a gente guarda mágoa no coração, às vezes a gente passa anos da vida da gente sofrendo amargura no coração porque a gente não consegue perdoar o outro. Só que na cruz, Jesus perdoou cada um dos nossos pecados, até os mais horrorosos, até os mais pesados, como um adultério, por exemplo. Só que ao mesmo tempo, o perdão dele vem acompanhado vem junto, vamos dizer assim, do nosso arrependimento. Só recebe perdão quem se arrepende. De nada adianta você orar todo dia e falar, Senhor, me perdoa, se você não se arrepende. O que é o arrependimento? Vai e não peques mais. É uma guinada de 180 graus. Você estava indo nessa direção, você muda de direção e você vai na direção contrária. Você estava indo na direção do pecado, na direção da morte, na direção do inferno, e agora você vai na direção de Deus, na direção da santidade, na direção do céu. É uma mudança radical. Isso é arrependimento. É você abandonar, é deixar para trás, é vida nova. Mesmo que o seu passado tenha sido um passado horrível, é vida nova. E assim Deus te perdoa, e assim Deus te limpa, e assim você recebe misericórdia. Que sejamos, meus irmãos, alvo da misericórdia do Senhor. Se porventura tem algum pecado, às vezes escondido, peça perdão a Deus, confesse, fala, Senhor, olha, tanto tempo eu tenho cometido esse pecado, me perdoa. Me ajuda, Senhor, a não pecar mais, a abandonar esse pecado. Se você tem no seu coração alguém que você não está conseguindo perdoar, fala, Senhor, o Senhor perdoou, então me ajude a perdoar. A gente ora o Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Senhor, então assim como o Senhor perdoou, me ajude a perdoar. Me ajude, Senhor, a não ser um acusador, a não apontar o dedo para as pessoas, mas ter uma vida santa, porque o Senhor conhece-me, o Senhor me sonda. Me ajude a ser uma pessoa que vive conforme Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Ele nos ajude. Amém.